Estamos no dia 26 de fevereiro de 1989 e estava eu na Ponta da Piedade, em Lagos, Algarve, como já relatei na conversa anterior, a olhar para o mar, na companhia de mais uns amigos e do diretor, na altura diretor do Centro A Rocha, o Peter Harris, que foi o meu grande mestre dessa altura e que nos sugeriu irmos até à Ponta da Piedade para olhar para o mar, dado que o tempo estava, como se costuma dizer, mau. E então, nessa ocasião, para além das pardelas baleares que já falámos na conversa anterior, passaram tordas mergulheiras. E este vai ser o tema da conversa de hoje com o Zé Sousa. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, tudo bem? Tudo. Epá, estás a dizer que estamos no dia não sei quantos de 1989, mas isso foi há 30 anos atrás, 30 e tal. 35, quase 36. É que estas coisas aqui depois na net não têm propriamente uma data, um calendário Não, agarrado. é engraçado, o tempo voa, mas eu ainda me lembro de muitas dessas observações, porque eu fui compondo a minha lista de espécies, quer dizer, nós já, para quem não ouviu as conversas todas, de vez em quando gosto de referir, a sequência das espécies que vão aparecendo nestas conversas não é obra do acaso, nem tem a ver com os nossos humores. Esta ordem está pré-definida desde a primeira conversa, que segue a sequência exata pela qual as espécies entraram na minha lista pessoal, porque eu desde que comecei a fazer uma lista em 1987, eu fui escrevendo sempre a data e o local. E em muitos casos lembro-me exatamente da circunstância. Há algumas que eu não me recordo bem, sobretudo quando são espécies muito comuns, que a gente já não reteve os detalhes, mas muitas outras mantenho as memórias, e é o caso desta. Portanto, estávamos ali na Ponta da Piedade, a olhar para o mar, e é nessa situação que eu vejo tordas mergulheiras. De facto, já foi há imenso tempo, e também tenho a dizer que as aves marinhas, sendo um grupo difícil, é um tipo de aves que a pessoa, para começar a identificar, precisa de estar junto de alguém com mais experiência. Neste caso, estava lá o Peter Harris, porque senão eu via assim uma ave preta e branca a passar em grande velocidade no mar e provavelmente ficava com dúvidas se era torda, se era airo, se era outra coisa qualquer. Portanto, neste caso, o Peter Harris deu uma boa ajuda para fazer a identificação. Eu tenho a sorte de as ver de vez em quando aqui no Porto de Setúbal. Pois elas entram com alguma Sim, frequência em portos ou em bocas de estuários para irem pescar, e essas são as alturas em que se deixam ver mais perto, porque em vez de estar a voar em grande velocidade no mar aberto, estão paradinhas ou a nadar ou a pescar e deixam-se ver bastante perto. E realmente não é raro haver alguma que entra assim num porto. o voar nesta espécie é uma coisa assim de facto extraordinária, porque elas têm umas asinhas relativamente pequenas, ou seja, e muito adaptadas para nadar, não é? De maneira que o voar é quase que parece uma impossibilidade, não é? Eu já tive o prazer de assistir a estas aves a amarar, é qualquer coisa de extraordinário, porque elas não amaram, elas caem dentro d'água. Pois elas têm de facto umas asas muito curtas, talvez seja por isso que têm que fazer batidas tão rápidas para conseguirem ganhar alguma sustentação e algum movimento, mas possivelmente estas asas curtas também têm a ver com dar maior capacidade de manobra debaixo d'água, porque elas pescam debaixo d'água, né? Mergulham e conseguem pescar lá embaixo, e portanto isto terá a ver com o dinamismo do movimento subaquático, digo eu. Isto é o mais parecido que nós temos com um pinguim aqui no hemisfério norte. É parecido só em termos morfológicos, porque é preciso dizer que isto é não só de uma família, mas de uma ordem completamente diferente. Porque as tordas estão na família dos alcídeos, que reúne os papagaios do mar e os airos, e estão na grande ordem dos caradriformes, que além de incluir os alcídeos, inclui gaivotas, andorinhas do mar e todas as limícolas. Portanto, é uma ordem muito grande. Portanto, podemos dizer que esta ave é um parente afastado das gaivotas, dos borrelhos e dos pilritos. Enquanto que os pinguins estão numa ordem completamente diferente, que é os sfeniciformes, e os pinguins não voam. Há essa diferença, não é? Eu penso que a semelhança, ou melhor, a aparente semelhança destas aves com os pinguins
estará talvez no facto de não só terem uma plumagem essencialmente preta e branca, mas também delas, quando estão pousadas em terra, terem uma postura muito ereta, quase vertical, que faz lembrar os pinguins. E, curiosamente, o primeiro guia de aves que eu tive, que era, já referi em conversas anteriores, era o guia, a edição francesa do guia do Roger Peterson, que era o guia de referência nos anos 70 e 80. Eu tinha comprado em Paris e, portanto, comprei a edição francesa. E o guia do Roger Peterson referia-se a esta espécie com o nome francês, portanto, a edição francesa, que era Le Pingouin Torda. Portanto, eles chamavam o pinguim torda, que obviamente, ou às vezes também Le Petit Pingouin, que é o nome que vem na Wikipédia francesa para esta espécie. É claro que isto é um nome, se calhar, de origem popular, porque em termos taxonómicos é muito pouco rigoroso, na medida em que isto não é um verdadeiro pinguim. Se bem que em francês, pingouin é um nome vernáculo dado a duas espécies de aves da família dos alcídios. Portanto, possivelmente há aqui este termo pode dar origem aqui a algumas confusões, não é? Portanto, É verdade. porque em francês, os pinguins verdadeiros não se chamam pingouin, chamam-se manchot, com T no final. Portanto, Ok. ou seja, Só para eu aumentar um estou a bocadinho dizer que é mais uma a confusão. incorreção, mas na verdade isto é um termo que é parecido, mas com um significado diferente, porque eles não chamam pingouin aos. Inclusive, eu estou a ver na Wikipédia francesa, eles dizem na linguagem corrente, estas aves, os pinguins, por vezes são abusivamente chamados pingouin. Ou seja, em francês, em rigor, pingouin refere-se de facto aos alcídios e não aos verdadeiros pinguins. Portanto, isto também propicia mais confusão. Esta espécie, em termos de distribuição, é basicamente atlântica. É atlântica, de latitudes já bastante elevadas, portanto, temperadas e árticas. Ocorre quer na América do Norte, mas na América do Norte estamos a falar só do lado Atlântico, e é sobretudo no Canadá, na costa do Canadá e no extremo norte dos Estados Unidos, depois na Groenlândia, na Islândia e depois nas costas europeias, desde o noroeste de França, ali da Bretanha, passando pelas Ilhas Britânicas até à Escandinávia e chegando até à Rússia Europeia, na Península de Kola, que é uma península que fica logo a seguir à Finlândia. Portanto, Atlântico, quer do lado americano, quer do lado europeu, quer ainda na Groenlândia. Eventualmente, durante a época de invernada, aparecem aqui eventualmente mais a sul, eventualmente mesmo aqui também dentro do mar Mediterrâneo, não é? Eventualmente não, aparecem mesmo. Uhum. Ou seja, não é, o que quer dizer, não é uma eventualidade, é regular, eles são invernantes regulares. Só que há aqui um aspecto curioso, que é a torda mergulheira tem duas subespécies, ok? Que é a alcatorda torda e a alcatorda islândica. Até aqui tudo normal. Só que o que não é assim tão habitual, porque eu depois fui consultar a área de distribuição destas duas subespécies e efetivamente elas são duas subespécies, mas a distribuição faz uma espécie de sandes. Ou seja, a oeste, que é na América do Norte e na Groenlândia, temos a alcatorda torda. Depois, a leste, que é na Noruega, na Dinamarca, no Báltico e lá naquelas costas da Rússia Europeia, também temos a alcatorda torda, que é a mesma que no Canadá. Mas depois, pelo meio, e o pelo meio é na Islândia, nas Ilhas Feroé, nas Ilhas Britânicas e em França, temos a alcatorda islândica. Ora, a Islândia está à mesma latitude do Canadá e da Noruega, por isso é que eu digo que é uma Sandes, porque a outra não dá a volta por cima. Estás a ver? Uhum. Aparentemente elas distinguem-se com base no tamanho. Portanto, a diferença tem a ver sobretudo com as biometrias. Sendo que a alcatorda torda é maior e a islândica é mais pequena. Portanto, temos a oeste a alcatorda torda, a meio, desde a Islândia até a Inglaterra e França, a alcatorda islândica, e depois a leste, Noruega e afins, temos outra vez a alcatorda torda. E o que E os se padrões sabe migratórios delas são diferentes? o que se sabe é que aquelas que aparecem em Portugal e em Espanha são praticamente todas
da subespécie islândica e maioritariamente, pelo menos daquilo que se sabe com base nas recapturas, maioritariamente originárias das Ilhas Britânicas. Portanto, aparentemente, as outras que estão lá mais a norte vão invernar noutras regiões. O que se sabe é que a grande maioria, efetivamente, das recapturas que já houve até à data vieram das Ilhas Britânicas e, portanto, são da alcatorda islândica. Pensa-se que poderá haver uma ou outra que foi recapturada que, pelo aspecto, poderia pertencer à subespécie nominal, mas elas se aparecem são relativamente raras, portanto, à partida não serão muito habituais. A espécie não nidifica cá. Desculpa, não. Deixa-me só dizer aqui. Mais de 500 aves anilhadas como nidificantes, portanto, como crias no ninho, na Inglaterra e na Irlanda, foram recuperadas na Península Ibérica. E não há qualquer evidência de que a subespécie do norte, a alcatorda torda, ocorra cá, a não ser um único caso de uma recaptura de uma ave anilhada no sul da Suécia e que foi recapturada em Barcelona. Portanto, é um caso isolado e de resto há mais de 500 recapturas de aves vindas das Ilhas Britânicas. Elas não nidificam aqui efetivamente, porque a região mais a sul onde ocorre como nidificante é naquele sítio que eu referi há pouco, que é na costa oeste de França, ali na zona da Bretanha, portanto, que é naquele bico. Esta migração que elas fazem, em particular, por exemplo, esse exemplar, como dizes, que foi anilhado na Bélgica e apanhado na Suécia, foi na Suécia que disseste. Na Suécia, exatamente, e foi apanhado em Barcelona. Aqui no Mediterrâneo. A migração faz-se sobre terra ou é sempre sobre o mar? Eu penso que seja sempre sobre o mar, porque não há assim muitos registros desta espécie em terra. Posso confirmar aqui no mapa do eBird para ver se há registros, mas penso que praticamente não há registros no interior. Portanto, se há registros, eu estou a ver o mapa do eBird, mesmo os registros históricos que há, praticamente não há registros no interior do continente. Portanto, eu penso que estas que aparecem no Mediterrâneo dão a volta à península e entram pelo Estreito de Gibraltar. Aliás, há dados de observações que se sabe que elas entram para o Mediterrâneo, embora sejam mais abundantes na península e nas costas atlânticas, há ainda os milhares que vão invernar ao Mediterrâneo e, portanto, há uma entrada e depois há uma saída no início da primavera e, portanto, o que pode acontecer é que de vez em quando venha algum indivíduo da Suécia ou dessas populações mais a norte que desce e entra no Mediterrâneo, mas serão muito reduzidas. Não há registros que eu saiba de migração sobre terra. Ou se há, são extremamente como for, raros. elas quando estão nas zonas de invernada, pelo que me constou, normalmente não fazem assim grupos muito grandes, são sempre bandos de poucas aves. Não, são bandos pequenos, embora é preciso referir que, como acontece com outras aves marinhas, quando as condições meteorológicas são adversas, em certas situações pode haver movimentos em larga escala. Portanto, às vezes há registros de números muito elevados a passar em frente aos cabos, como acontece com o Cabo Carvoeiro ou com o Cabo Raso, quando estão períodos de mau tempo. Por exemplo, há uma observação que está publicada no Noticiário Ornitológico em que foram contados 718 tordas em passagem pelo Cabo Carvoeiro num dia de dezembro de 2006. Portanto, mas isto são situações excepcionais, normalmente vês muito menos, vês assim umas escassas dezenas num dia típico. Portanto, mas as aves marinhas são muito afetadas pelas condições meteorológicas e por isso os números variam muito. E é preciso referir outra coisa. Acontece muito que as aves marinhas, elas, pelo meio que frequentam, muitas vezes são apanhadas por tempestades e muitas vezes não sobrevivem e acabam por dar à costa já os cadáveres, portanto são os chamados arrojamentos. E a torda mergulheira é uma das espécies que mais frequentemente é vítima destes arrojamentos. Sobre isto eu gostava de referir um trabalho que foi feito, já começou nos anos 80,
na altura, por aquilo que é hoje o ICNF, que na altura se chamava Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, e alguns técnicos lá do serviço, no ano de 1982, deram início a um programa de monitorização da mortalidade das aves marinhas na costa portuguesa. Como é que isto era feito? Eram feitos troços a pé em certos setores da costa, normalmente em praias, que são aqueles que são mais fáceis de percorrer. Durante os meses de outono e inverno, eram feitos troços a pé, vários quilómetros, em diferentes setores da costa, e foram feitos durante vários anos seguidos, até 86, e depois foi retomado em 90, 91. E houve um artigo que saiu no Airo, que dava conta dessa campanha. O Airo, que é uma revista que agora é publicada pela CPEA, mas na altura era pelo Serviço Nacional de Parques, e um artigo que dava conta dos resultados da campanha de 1990-91, em que foram feitos troços em diferentes setores da costa. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque nessa campanha foram encontradas 250 aves marinhas mortas ao longo do período da campanha, que foi de outubro a março, e a espécie mais numerosa era justamente a torda mergulheira, que foram encontrados 84 indivíduos. Era a espécie mais abundante, e isso está em linha até com o que já tinha acontecido em campanhas anteriores. Neste ano, então, foram 46% dos cadáveres encontrados eram de alcídios e 33% eram de tordas mergulheiras. Ainda assim, os autores do artigo, que foi José Pedro Granadeiro e Mário Silva, referem que ainda assim houve uma diminuição do número de tordas mortas face às campanhas feitas na década de 80, em que tinha havido um número muito grande de aves mortas causadas por serem apanhadas em redes de emalhar, aquelas redes usadas na pesca. Portanto, elas mergulham a profundidades relativamente baixas, não é? Portanto, e acabam sim, por ser apanhadas. Podem facilmente ser apanhadas em redes de pesca quando estão a mergulhar. E, portanto, já aconteceu muitas vezes serem vítimas, e depois, obviamente, como eu disse também, podem ser vítimas de tempestades. O que se sabe, e este artigo é um exemplo que apresenta aqui resultados desse tipo de campanhas, que eu não sei se estas campanhas ainda são feitas na atualidade. Eu desconheço, pelo menos não tenho visto informação publicada, mas sei que nos anos 80 e 90 eram feitas com regularidade, e eu conheço os autores do estudo e chegava a falar com eles, e eles faziam realmente essas amostragens ao longo da costa para perceber quais eram as espécies, eventualmente quais seriam as causas e quais eram os troços de costa em que havia uma maior mortalidade. E, portanto, eu lembrei-me de referir isto hoje precisamente por ter noção que a torda mergulheira era já na altura a espécie mais afetada por este tipo de mortalidade. Tenho ideia que uma das medidas de proteção, digamos assim, era o lançar papagaios junto das redes, papagaios com o desenho do perfil de uma ave predadora qualquer, ou coisa assim do género, como uma forma de afastar as aves da zona das redes. É possível, não sei se isso chegou a ser feito cá em Portugal, nunca li nada acerca disso, mas obviamente que é aquele tipo de medidas que faz sentido para diminuir a mortalidade, até porque há espécies de alcídios, como por exemplo o papagaio do mar, que é uma espécie próxima também, que havemos de falar noutra altura, que nos últimos anos tem vindo a diminuir bastante por causa... Bom, pensa-se que há vários fatores, pode ter a ver com o aquecimento das águas causado pelas alterações climáticas, pode também haver fatores relacionados com as artes de pesca ou outros, não estive ainda a ler muito sobre as causas de diminuição desta espécie. O que se sabe é que há várias populações de aves marinhas que têm estado a diminuir por várias causas e, portanto, todas as medidas que possam contribuir para aumentar as taxas de sobrevivência, que é como quem diz, reduzir a mortalidade causada por fatores antropogénicos, todas essas medidas obviamente são positivas porque ajudam a contrariar os efeitos negativos da atividade humana. Esta espécie tem, apesar de não ser nidificante cá, tem um estatuto de quase ameaçada, não é? A espécie em Portugal tem de facto um estatuto de quase ameaçada, e é o que diz, deixa-me só confirmar, só para não estar aqui a cometer nenhuma imprecisão. A razão para ela estava como pouco preocupante no último livro vermelho. Nesta lista vermelha que saiu em 2023,
diz-se que tem uma área de ocupação restrita inferior a 2.000 km² e que se admite que a população está em declínio continuado, inferido com base no número de indivíduos maturos e que apresenta flutuações extremas no seu tamanho. Eu não ponho em causa o que aqui está dito, que esteja a diminuir, mas como eu já disse anteriormente, esta lista vermelha não apresenta quaisquer referências, portanto eu não faço ideia em que é que se baseia esta conclusão. Como eu acabei de dizer, sei que há várias espécies de aves marinhas que estão a diminuir. Só que eu acho que um trabalho como a lista vermelha, que está a atribuir categoria estatutos de ameaça, era importante para quem quer entender estas coisas e até para quem esteja interessado em trabalhar em conservação, era importante que estas afirmações estivessem sustentadas com referências. Porque dizer que admite-se que está em declínio continuado, e mesmo o termo admite-se, não se entende muito bem se isto é uma afirmação baseada em dados concretos ou se é uma suposição. Eu fico com esta dúvida quando leio isto. Portanto, enfim, repetindo aquilo que eu já disse em conversas anteriores, apesar desta lista já estar publicada, eu acho que era bom que em trabalhos futuros desta natureza que fossem apresentadas que fossem mais desenvolvidos os aspectos relacionados com os dados quantitativos e com os fatores de ameaça. Uma das coisas engraçadas é que esta espécie, obviamente, alimenta-se capturando peixes debaixo d'água. Achei piada também a um aspecto, é que, pelos vistos, a estratégia de caça deles é eles nadam até ao fundo, 30 metros, 35, 40, e depois vêm a subir e caçam durante a subida. Provavelmente apanham os peixes distraídos que estão a olhar para cima à procura de predadores. Pois, isso é engraçado, até porque elas vindo por baixo, se calhar estão na zona mais escura. Uma coisa interessante para referir é que estas aves se alimentam essencialmente de peixe e que já houve alguns estudos sumários em Portugal indicando que as sardinhas e as galiotas são presas importantes. Houve uma análise que foi feita, isto já tem bastantes anos, foi em dezembro de 83, portanto há mais de 40 anos, foi feita uma análise de 20 estômagos de aves que tinham sido capturadas acidentalmente em redes de malhar. Isto foi na zona da Fonte da Telha, fica ali no concelho de Almada, um bocadinho abaixo da Costa da Caparica, e destes 20 estômagos, 10 continham restos de sardinhas e outros continham biqueirão. E houve outro estudo em 89 que analisou os conteúdos dos estômagos de 26 indivíduos capturados no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, e então havia 19 estômagos que continham presas e a presa mais representativa era a sardinha, a seguir as galiotas e depois em menor quantidade os biqueirões e os peixes-rei. Portanto, fica também aqui esta informação sobre o tipo de presas que estas aves capturam. Conselhos para quem quem quer observar esta espécie. Qual é a época de calendário melhor e onde? Bom, grosso modo, sendo uma espécie invernante, as tordas mergulheiras estão presentes essencialmente de outubro a março. Embora há registros em todos os meses do ano, até em junho, mas elas são muito raras nessa altura, portanto não é um bom mês. Portanto, o melhor período eu diria que é de novembro até fevereiro ou início de março. Elas Até porque aparecem... estas espécies, quando tu disseste que elas às vezes são visíveis assim fora da época normal, digamos assim, é porque esta espécie, pelo que eu percebi, demora alguns anos a atingir a maturidade e provavelmente indivíduos não reprodutores se calhar também não regressam à colónia, não é? Sim, sim. Portanto, serão imaturos ou indivíduos não reprodutores, como acontece com gaivotas e limícolas e outras aves que demoram vários anos a atingir a maturidade. Estas tordas movimentam-se sobretudo ao longo da costa e, portanto, podem ser vistas um pouco ao longo de toda a nossa costa, e, portanto, normalmente observar a partir da costa, de preferência em cabos, como aqueles que eu já referi, Cabo Carvoeiro, Cabo Raso, mas também Cabo de São Vicente, Ponta da Piedade, em Lagos, que foi o sítio onde eu vi inicialmente. Outros cabos ao longo da costa são sítios bons para olhar para o mar. Como eu disse, também depende das condições meteorológicas. Isto, quando queremos ver aves marinhas, costuma-se dizer que o tempo, quanto pior, melhor. Ou seja, vemos mais aves marinhas quando o tempo está mau. Portanto, resumindo, um sítio estratégico, como sendo um cabo,
e em dias de vento forte ou condições mais adversas. Ocasionalmente aparecem em portos de pesca, embora aí normalmente sejam indivíduos isolados, portanto, em portos de pesca, embora seja um bocadinho mais imprevisível, normalmente deixam-se ver muitíssimo bem, como eu já disse, são as melhores oportunidades fotográficas são aí. Pelos dados que existem, parece que a espécie é um bocadinho mais abundante na metade norte da nossa costa, o que não surpreende, dado que é uma espécie que vem do norte da Europa e que Portugal já está perto do limite sul da área de distribuição. Portanto, embora elas possam invernar até à costa de Marrocos, mas estas aves que vêm do norte da Europa, tipicamente, nem sempre, mas tipicamente são mais abundantes na metade norte e por isso à partida é mais fácil de ver na metade norte, embora também apareçam mais a sul. Gonçalo, muito obrigado. Obrigado, Zé. Estamos aqui a concluir mais uma conversa. Portanto, esta já foi agora, com o número só para terminar, 146. gostava também de referir o seguinte, que de vez em quando acho que é bom lembrar. Para quem segue as nossas conversas, nós convidamos a subscrever o nosso canal do YouTube, que é o canal Aves de Portugal, e a ativar as notificações, que é para receber uma notificação sempre que for publicada uma nova conversa. Assim não tem que ir à procura. Nós publicamos, isto já é sabido, publicamos as novas conversas às quartas-feiras e aos sábados às 15 horas, mas elas podem ser ouvidas em qualquer altura e, portanto, para receber a notificação, nada melhor do que ativar então essa opção das notificações no nosso canal. Obrigado, então, e até à próxima. Obrigado, Zé. Até à próxima.